Que a paz de Deus esteja com todos vocês. A violência continua sendo um dos grandes problemas do nosso país. Ela está em todo lugar, nas ruas, no trânsito, nas práticas criminosas, nos lares e principalmente dentro de nós mesmos, que é onde ela nasce. Por isso, se nós temos pouco controle sobre o que acontece fora de nós, podemos ao menos dar a nossa pequena parcela de contribuição promovendo a paz onde estivermos. Veremos hoje no tema livre que o mundo civilizatório por si só não nos faz melhores, nem nos torna mais moralizados. É preciso estudo, esforço, força de vontade, disciplina para desenvolvermos o senso moral, para aprendermos racionalmente que a intolerância, o orgulho e o amor próprio feridos só causam malefícios ao próprio indivíduo e aos demais. Sejamos mais pacientes, evitemos o confronto, aprendamos a desculpar, a perdoar. Olhemos os outros como irmãos. Sejamos mansos e pacíficos conforme a exortação de Jesus no Sermão do Monte. E o mundo poderá ser um lugar bem melhor de se viver para todos nós. Hoje, dia de Natal, que a mensagem do Cristo adentre aos nossos corações e nos acompanhe por todo este ano que está por vir. Prezados amigos, o título do nosso tema livre de hoje, A Onda da Tua Paz para Diminuir a Violência do Mundo. Muito bem, comigo aqui, mais uma vez, eu, Digério Miranda e a Andrea Clenians. Antes de colocar para vocês discorrerem, desenvolverem melhor o tema, eu queria apenas fazer algumas colocações aqui que eu julgo oportunas. Em 2013, nós falamos aqui mesmo, neste programa, sobre esse tema em si, né? Sobre a violência. E desde então, muita coisa mudou, algumas coisas até para melhor, mas ainda num nível abaixo do desejável. Por exemplo, o número de vítimas no trânsito diminuiu quase pela metade. Eram 60 mil vítimas fatais, agora são cerca de 30 mil, isso dados de 2020, ok? E de 2019 para 2020 caiu 5,5%. Porém, os homicídios caíram menos, de 50 para 44 mil, né? E de 2019 para 2020 teve um acréscimo, depois de 3 anos em queda, teve um acréscimo de 5%. Essa preocupação que destacamos naquela oportunidade, por parte de autoridades e especialistas, continua. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos, juristas, policiais, as 3 esferas governamentais, a sociedade civil, todos buscando de alguma maneira combater esse mal, seja nos seus efeitos ou seja na prevenção. A violência campeia em toda parte, né? Está nos nossos lares, nas ruas, nas escolas, no trabalho e principalmente no coração dos homens, infelizmente. Todos somos vítimas. Homens, mulheres, crianças, idosos, cidadãos comuns, motoristas, motociclistas. Há a violência física, onde se inclui a sexual, há a violência que atinge o patrimônio privado e público, há a violência psicológica e emocional. Se por um lado há um clamor social por um enrijecimento da legislação, certos setores trabalham justamente em sentido contrário, invocando equivocadamente os direitos humanos, exagerando esses direitos, né? Promovendo a vitimização dos delinquentes e a impunidade dos mesmos e se esquecendo completamente de, ao menos, oferecer a solidariedade para as pessoas prejudicadas, as pessoas de bem que ficam
realmente sem uma solução à vista. Bem, do Livro dos Espíritos, a gente vai tirar 3 questões, até resumidamente, para servir de subsídio para os comentários das 2 companheiras aqui. Por favor, Hilda, a questão 748, que fala sobre a legítima defesa. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição, a questão 748, em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. A gente comenta depois. Andréia, a 756, aliás, perdão, você leu a 748, né? Isso. A 754, então. Certo. Questão 754. A crueldade não está ligada à ausência de senso moral? E a resposta dos espíritos: é melhor dizer que o senso moral não está desenvolvido, não que está ausente, pois, em princípio, ele existe em todos os homens. É o senso moral que mais tarde faz dos homens seres bons e humanos. Portanto, o senso moral existe no selvagem, mas está nele como um princípio do perfume que também está no germe da flor antes de desabrochar. E a terceira que eu gostaria de trazer aqui para os nossos telespectadores é a 756, parte dela. Por favor, Hilde. A indagação. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? A resposta: a humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Pode continuar. Já que você está com a palavra aí, comenta um pouquinho dessas nossas colocações aí, o que a gente pode levar hoje, um dia tão especial, né, Yuri e Andréia, o dia de Natal. A gente gostaria de falar somente sobre a paz, somente sobre a alegria, somente sobre felicidade, mas tem essas máculas, essas mazelas sociais das quais nós não conseguimos nos desvencilhar e que a gente não pode, como se diz, jogar para baixo do tapete. A gente tem que falar, tem que analisar para entendermos melhor essa situação e buscar os meios que estão ao nosso alcance de amenizar pelo menos isso aí, né? O que você poderia contribuir nesse primeiro momento da tua intervenção? Nós percebemos que quando nós estamos em paz, que quando a paz habita em nós, nós não permitimos que o exterior nos dirija. Mas a maioria de nós não consegue viver dessa forma. Por isso, quando fala aqui dessa questão do assassínio, e a espiritualidade nos fala que nós podemos sim nos defender, mas essa defesa deve sempre, frisado aqui com outras palavras, que nós devemos nos defender desde que preservando a vida do outro. Se possível. Porque Se possível. Às vezes não tem como. Às vezes não tem como. E a gente entende que cada situação será avaliada pela divindade, por Deus e não por nós. Mas diante da situação, nós devemos sim manter a nossa calma, a serenidade, procurar essa serenidade diante da situação. E sempre, como frisou aqui o Wilson, sempre que possível, nos defender, mantendo a vida do próximo. A gente até, mencionando, mas a gente vai deixar isso talvez para uma outra oportunidade, a gente poderia aqui entrar numa polêmica
que é a situação do armamento ou do desarmamento, né? Qual é a posição? Aonde encontrar o equilíbrio? Existe a favor? Conta por quê? A gente realmente vamos nos preservar de entrar nessa discussão hoje e a gente fica apenas com esse resumo que está no Livro dos Espíritos ali, que eles não dizem que não pode, né? Eles admitem que a legítima defesa, sem trocadilho, né, é legítima, né? Mas sempre evitando tanto quanto possível e evitando, como vimos nas perguntas, nas questões seguintes, o abuso, o exagero, né? Que aí já praticamente passa a configurar uma situação de vingança. Andréia, o que você gostaria de colocar nesse momento? Bem, aqui nessa questão que eu li, no 754, traz a questão moral, né? E a questão do desenvolvimento de cada um. Então, nós não podemos esquecer que estamos num planeta de expiações e provas. Então, logicamente, os espíritos que aqui habitam, encarnados em seus corpos físicos, não são seres, na maioria das vezes, né, eu digo de forma geral, não são seres evoluídos que já atingiram todas as vivências possíveis para o desenvolvimento moral. Então, é por isso que isso permeia dentro dessas escolhas infelizes que a pessoa faz pelo ato violento, por essas ações que trazem consequência para os demais, né? Enquanto nós estamos aqui aprendendo, a expiação, as provas vão nos ajudar a nos desenvolvermos moralmente. À medida que a gente vai depurando, trabalhando o Jung chama de individuação, que é olhar para dentro, se conhecer, saber de si, né? Não afetar o outro, não gerar consequências negativas para o outro, a gente diminui muito essas questões de violência e de abordar o outro de forma agressiva. Os espíritos corrigem Kardec, né? Ele diz que se é a falta do senso moral, e os espíritos dizem que não é a falta, é a falta de desenvolvimento, porque todos nós temos em potencial dentro de nós. Deus nos colocou as faculdades que serão desenvolvidas paulatinamente durante o nosso transcurso evolutivo, durante o nosso progresso espiritual. E isso é importante frisar, porque às vezes a gente acha que esses irmãos nossos enterrados nas práticas maldosas, de crime principalmente, que a gente está falando aqui, e que eles não têm salvação, que tem a pena de morte, etc, etc. E que deviam ser banidos, pode até ser banidos por mãos divinas, digamos assim, para mundos que a gente viu aí, né? Para mundos inferiores. Porém, são irmãos nossos e um dia chegarão no mesmo ponto que todos nós chegaremos. Só que alguns chegam antes, alguns chegam depois. Então são retardatários que um dia também se emendarão, porque eles têm em potencial todas essas qualidades, essas virtudes que precisam ser desenvolvidas. E uma delas é o senso moral para saber escolher entre o certo e o errado. Nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos já em seguida. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos voltando para o nosso tema livre de hoje, falando sobre a paz, como nós podemos contribuir para diminuir a violência do mundo. Será que podemos fazer alguma coisa? Nós vamos ver agora aqui. Nós estamos então numa fase de transição planetária, onde esses espíritos rebeldes, os delinquentes mais graves, etc, etc, estão tendo as suas últimas oportunidades de reencarnar por aqui. E caso perseverem na maldade, serão degradados para mundos inferiores. Mas apesar de ser essa a face mais visível da violência, né, muitos de nós, quantas vezes também não contribuímos para essa violência? E às vezes nem toma consciência disso. Na falta da paciência, da intolerância, o chamado pavio curto, o exagero do amor próprio, do orgulhoso, que não leva desaforo para casa e se orgulha disso, o egoísta que não sabe dividir, não sabe ceder, respeitar os direitos alheios,
que é arrogante saboreia pisar nos outros. Mas como cultivar então a paz no mundo? Né? Dar a nossa parcela. Precisamos desarmar os nossos espíritos. Hilde. É uma tarefa não tão fácil, porque, como a Andréia falou anteriormente, todos nós ainda trazemos as nossas paixões, pois que aqui estamos fazendo das nossas provas, das nossas expiações, mas nós podemos buscar essa paz diariamente através da nossa reformulação e nesse exercício diário de levar das nossas casas os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores atitudes. Como falamos, é algo muitas vezes complexo, porque achamos que estamos bem e aí na primeira abordagem que nos contradiz, já ali demonstramos da nossa impaciência, da nossa intolerância, mas no exercício diário, procurando entender o momento do outro, podemos contribuir para que o nosso dia íntimo e o dia do outro seja um pouco melhor, não permitindo que a agressão, uma fala grotesca do outro nos atinja. Por isso precisamos estar serenos, porque aí os nossos pensamentos estão tranquilos, nós estamos com a nossa mente e os nossos sentimentos serenos e não permitiremos dessa forma que o externo nos atinja. É de dentro para fora. De dentro para fora. Eu vou, antes de passar para a Andréia, de novo a palavra aqui, eu vou avançar um pouquinho, e até fazer um pouquinho diferente, mas, ou melhor, vou fazer um pouquinho diferente agora, porque exatamente em função da data de hoje, né? Então a gente poderia pensar assim, Andréia, que tal, né, cada um de nós, para homenagear Jesus nessa data tão importante, né? Embora já esteja no final, né, do dia, a gente poderia criar um compromisso, né? Nos comprometer em seguir algumas daquelas exortações de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele diz, né? Então, cultivar a afabilidade, a doçura, a mansuetude, evitando os opostos, evidentemente, né? A cólera, a agressividade, a crítica contumaz, a exacerbada, a fofoca, que quanta desgraça às vezes espalha, né? As fake news aí pelas redes sociais, por exemplo. Também sejamos mais misericordiosos, compreensivos, como se diz, dar passagem para aquelas coisas que dá para a gente fazer de conta que não viu, fazer vistas grossas, deixa o outro falando, às vezes até sozinho, né? Já que está falando bobagem, não vamos nos rebaixar ao nível de certas situações, de certas pessoas. Tolerar os ignorantes, evitar o confronto, né? Tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas é bem por aí, perdoar. E Jesus ainda acrescenta, reconcilia-te com teu irmão enquanto tu estás a caminho com ele, né? Negar lugar em nossos corações ao ódio, ao ressentimento, ao sentimento de vingança, amar os nossos inimigos, oferecer a outra face naquele sentido de seguir em frente, né? De não procurar a desforra, de não retribuir o mal com o bem. Se nós queremos realmente cultivar a paz, não adianta só a intenção, diz que de boas intenções um bravo está cheio. Então não adianta só esse sentimento interno, por melhor que seja, por mais genuíno que seja, né? E também não adianta só o discurso, nós temos que colocar isso na prática do dia a dia. Andréia, desculpe se eu roubei muito do seu tempo, mas agora eu deixo você falar à vontade. Eu acho que tudo isso nós precisamos entender o seguinte, é um treino constante, contínuo. Então a gente não vai adquirir essas habilidades que o senhor falou, né? Todas essas habilidades de uma vez só. Por isso estamos aqui em muitas experiências na carne para aprendermos a sermos mais tolerantes, compassivos, amorosos, cuidadosos com o outro.
A base disso é o treino de empatia. É nós realizarmos uma pergunta muito simples. Isso que está acontecendo com o outro, eu gostaria que acontecesse comigo? Gostaria eu que fosse na minha pele que isso estivesse se passando? Então isso faz com que nós desenvolvamos esse olhar para o outro, esse treino empático. Uma vez que nós conseguimos olhar para o outro, realizar essa empatia, que é a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, que Jesus traz bastante no sermão, né, nessas exortações todas que ele traz, com muito amor, com muita amorosidade, nós conseguimos dia a dia burilar essas dificuldades que são inerentes do nosso espírito no estágio de desenvolvimento que nós estamos. Então, treino empático. Segundo, de autoconsciência. Com certeza. Hilde, empatia, e essa empatia, o passo realmente, eu acho que a gente começa por aí. E daí o passo seguinte seria amar realmente todas essas criaturas como verdadeiramente irmãos em Cristo, né? Filhos de Deus, o Criador único, isso? Com certeza, Wilson. O amor é a base, né? A nossa rocha, o nosso alicerce. Amar o outro como nós desejaríamos ser amados, amar o outro como amamos o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe. Como seria um mundo muito melhor se nós dessemos esse passo com uma velocidade maior, se nós compreendêssemos, se nos colocássemos, como disse André, no lugar do outro, mas como o outro e não como nós. Assim, nós vamos aprendendo que aquilo que nós não queremos para nós, ou melhor, aquilo que nós queremos para nós devemos fazer para o outro também. E aí nós vamos aparando as arestas e conseguiremos uma harmonia no nosso planeta, vivendo a paz ensinada por Jesus. Muito bem. Tem mais Diálogo Espírita aí na sequência, da nossa equipe hoje aqui do Tema Livre, dos demais companheiros lá de Paraná. O nosso desejo sincero de um bom final de Natal, né? Um domingo promissor e que os corações de vocês realmente se sintam muito apaziguados, muita paz no seu lar e todos os seus familiares. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Queridos irmãos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu separei a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta a espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e exemplo? Pois bem, eles respondem com uma resposta bem objetiva: Jesus. Jesus Cristo, ele é o governador planetário de inúmeros planetas, entre eles o nosso, o planeta Terra, onde habitamos. E ele, como mestre e Senhor, ele veio a nós para trazer a mensagem, trazer o ensinamento, a fim de que nós aprendêssemos o caminho da evolução, o caminho da felicidade, o caminho da paz. E, tomando como um todo, o exemplo dele foi a manjedoura, exemplificando a forma de se viver, de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma desapegada.
a exemplificação que ele deu durante a vida, que foi o ensinamento nos deixado pelo Evangelho, escrito no Evangelho, para que aprendêssemos o comportamento, a forma de viver com humildade, humildade grande, né? Aquela grandeza de humildade, não a humildade simples, mas uma humildade de sábia, né? Uma humildade de sabedoria. Vivenciássemos a simplicidade e a bondade e o amor que ele pregou e exemplificou durante toda a sua estada aqui na Terra. E, finalmente, o Calvário, que representa a vida, feita de dificuldades, de sofrimentos, de dores, mas que essa vivência dentro de uma grandeza de pensamento, de uma grandeza de sentimentos, nos leva ao renascimento para a vida maior, para a vida iluminada, onde é a nossa morada, nos mundos mais elevados. Então, nessa época agora, hoje, o dia de Natal principalmente, tanto os religiosos como os ateus, tanto os espiritualistas como os materialistas, bons e maus, todos hoje vivem um dia especial. A humanidade toda vive um dia especial em função de ser o dia simbólico do nascimento desse nosso mestre. Mesmo para aqueles que não creem, ou não seguem, ou não respeitam, ainda assim vivem um dia diferente. Isso mostra a profundidade da vinda de Jesus, causada em toda a humanidade, causada desde os 2000 anos atrás até aqui onde estamos. Isso por si só já mostra a grandeza de Jesus. E ele nos fez o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome o meu jugo. Meu jugo é o ensinamento dele, é a exemplificação, essa exemplificação que Jesus deu durante toda a sua vida, o trabalho dele, a dedicação, o amor ao próximo. Esse é o jugo dele. Ele diz: o meu jugo é leve, é suave, eu vos aliviarei a alma, porque o único caminho para a gente encontrar a paz, o equilíbrio, a harmonia, é seguir justamente o que Jesus deixou escrito para nós, o ensinamento que ele trouxe. Jesus é um governador que veio até ao nosso mundo tão inferiorizado, ainda tão no princípio da evolução, e ele veio viver entre nós e nos demonstrar as lições mais básicas para o aprendizado. Ou seja, toda essa grandeza de Jesus Cristo, ela é vivenciada, ela está no coração de cada um de nós, mesmo daqueles que ainda resistem e que negam. Ela está entre nós porque todos nós despertamos a consciência do bem e do mal quando Jesus esteve aqui e nos ensinou. Então, meus irmãos, esse convite de Jesus que foi feito, e não é só no Natal, no dia de hoje, que nos desperta o coração, mas todos os dias do ano, todas as situações durante o dia a dia, ele nos bate a porta, nos convidando, através de uma situação que ocorre, através de um irmão que vem até nós e que nos causa uma situação boa ou má. Jesus nos bate a porta todos os dias, nos convidando à nossa renovação. Então, irmãos, que nesse dia de Natal todos nós aproveitemos essa energia que flui por todo o planeta, da conexão que temos com Jesus, o nosso Mestre, e comecemos a nossa renovação para o ano que vai iniciar logo mais, com Jesus no nosso coração, em nossas atitudes, em nosso pensamento e no nosso dia a dia. Paz a todos.